Ser cristão sem ir no templo é errado? Nos dias atuais, vemos um movimento crescendo no meio cristão. Pessoas afirmam e defendem que é possível exercer a fé cristã sem estar vinculada à comunhão da igreja. Esse fenômeno, popularmente conhecido como desigrejados, tem se desenvolvido amplamente através de livros, palestras e mídias sociais e se tornado o movimento evangélico que mais cresce no Brasil. Segundo dados do IBGE, o número de desigrejados em 2000 era de aproximadamente 1 milhão de pessoas no Brasil. Em 2010, esse número era de quase 10 milhões, expressando um crescimento de mais de 780% desse movimento. Esses dados atualmente estão desatualizados, mas certamente o número de pessoas que se definem como evangélicos, mas não congregam em uma denominação cristã, certamente é superior. Os motivos que levam muitas pessoas a se afastarem da igreja são os escândalos de líderes nas igrejas, a ênfase na arrecadação de dízimos e ofertas, os desvios de caráter, o abuso espiritual e, entre outras, as promessas de prosperidade que foram feitas, porém não alcançadas. Um dos textos-chave e enfatizado para utilizar-se dessa prática é Mateus capítulo 18, versículo 20, em que Jesus disse as seguintes palavras: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Dessa forma, a interpretação do texto por eles defendida é de que onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em nome de Cristo, ali há uma formação de uma igreja. No entanto, o contexto bíblico dessa passagem nos mostra que quando duas ou três pessoas se reúnem em nome de Cristo, o mesmo está ali presente para definir a veracidade dos fatos em um contexto de pecado e perdão. No entanto, o texto defendido para tal está isolado no contexto em que Jesus citou tais palavras, sendo assim um pretexto para aplicar a palavra de Deus a seus próprios interesses e cometendo um erro grave de interpretação. Assim, os seguidores de tal prática têm se tornado apóstatas, renegando a fé, voltando atrás a respeito daquilo que Deus instituiu e seguindo filosofias humanas. Infelizmente, como já citado, o número de adeptos desse movimento cresce a cada dia. O que também vale ressaltar é cumprimento da palavra de Deus que afirma: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Por causa dos tempos trabalhosos que estamos vivendo, muitas heresias têm surgido e sido disseminadas no meio evangélico. Uma delas é a de que o cristão não precisa congregar para ser igreja de Cristo. Para rebater tais afirmações, basta ler Hebreus, que afirma: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O texto citado e em seu contexto expressam com clareza a necessidade de congregar entre irmãos, como em uma família, família de Deus, e não de forma isolada, deixando a congregação. Além do mais, contrariando a afirmação dos desigrejados, a igreja foi fundamentada por Jesus, que ainda afirmou que as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja é um só corpo em Cristo Jesus e possui diversidade de dons, conforme nos mostra o apóstolo Paulo, devendo serem utilizados para a edificação da igreja, para que todos cresçam na graça e no conhecimento. Paulo também admoestou a igreja de Corinto, pelas suas diversas dissensões, ou seja, a igreja de Corinto possuía problemas, mas isso não foi aval para que os irmãos deixassem a congregação e seguissem a Cristo individualmente, mas seguiram como um só corpo. Outro ponto importante a destacar é a necessidade de participar da ceia do Senhor para ter comunhão com Ele.
uma vez que aqueles que não participam estão condenados. As palavras de Jesus a esse respeito foram: Eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. em suma, não é possível ser verdadeiro cristão salvo em Cristo Jesus, sem congregar com os irmãos e juntamente com eles participar da ceia do Senhor. Nosso alerta é para que tomem cuidado com os movimentos que surgem na sociedade no meio religioso, a fim de implementar novas filosofias e corromper o verdadeiro cristianismo. Permaneça em comunhão com sua igreja até que Cristo volte, para que possas com ele morar um dia.